Vamos para o estudo diário do Tânia, que corresponde à data de 18 de Nissan. Estamos no início do capítulo 41, quando o Alter Rebbe estava nos explicando a necessidade essencial do temor a Deus no cumprimento de todas as mitzvot, não só dos preceitos proibitivos, mas também dos preceitos positivos, dos preceitos ativos. Estava nos dizendo como a atitude de subordinação a Deus é essencial, como o conceito de temor a Deus é algo fundamental para o cumprimento de todos os preceitos. E ele nos explicou meditações, o que a pessoa deve ter em mente, sobre o que ela deve refletir para despertar ou estimular essas atitudes, esses sentimentos dentro de si. E a partir de agora ele começa a nos explicar que além do temor a Deus, que a pessoa deve ter considerando que Deus é seu amo, seu rei, que Deus está observando, que Deus tem uma expectativa dele, espera algo dele, etc. Além de tudo isso, ele nos explica em seguida que a pessoa deve despertar também um temor relacionado com o próprio conceito de Torá e Mitzvot. A pessoa deve se conscientizar do que representa a Torá que ele está estudando, ou as Mitzvot que ele está prestes a cumprir ou realizando, o que elas significam, e isso deve lhe encher de responsabilidade e de temor também. Isso que nos fala o Alter Rebbe em seguida. וגם מתבונן איך שאור אין סוף ברוך הוא, הסובב כל עלמין וממלא כל עלמין, הוא רצון העליון. ומלובש באותיות וחוכמת התורה, או בציצית ותפילין אלו. ובקריאתו או בלבישתו, וממשיך אורו יתברך עליו, דהיינו על חלק אלוקא ממעל שבתוך גופו, להיכלל ולהיבטל באורו יתברך. Nos fala, traduzindo, nos fala o Alter Rebbe, a pessoa deve também refletir sobre como a abençoada luz infinita, essa luz de Deus, essa energia divina presente no mundo, no universo, que preenche todos os mundos e transcende todos os mundos, os dois níveis de energia mencionados no Zohar, e já explicados, Memale Kol Almin, Sobev Kol Almin, como essa abençoada luz infinita que preenche e transcende todos os mundos é a vontade divina expressa na Torá. Na realidade, o que nós temos na Torá, a Torá é pura divindade, portanto, essa energia divina, essa luz infinita, essa energia que preenche os mundos, que transcende os mundos, ela é a vontade divina expressa e de forma não diluída na Torá. Na Torá ela está manifesta, ela está revelada, está presente de forma evidente. Então, quando a pessoa se conscientizar que essa Torá que a pessoa está lendo, que está estudando nesse momento, o que é? É a revelação divina, é a revelação da energia divina que dá existência a todo o mundo, o universo, em todas as suas formas. E aqui na Torá essa vontade e essa luz divina se encontra não de forma diluída em seus textos e ideias, e não só no estudo da Torá, mas também na prática das mitzvot, ou, por exemplo, ou nos tzitzit e tefilin, quando a pessoa está vestindo talit, ou vestindo, colocando tefilin, que também ele saiba que nesses objetos de mitzvah está presente a luz infinita de Deus, e que a pessoa se conscientize e leve em conta que ao ler o texto da Torá, ou colocar o tzitzit e tefilin, com isso a pessoa está atraindo para si a abençoada luz de Deus. Quando a pessoa se conscientizar do alcance, do efeito, do impacto desses seus atos espirituais, do seu estudo da Torá, o que é a Torá que ele está estudando, o que isso produz, ou qual o fruto da realização das mitzvot, isso deve encher a pessoa de, não só da responsabilidade, mas até do temor, da reverência. A pessoa está mexendo com algo tão sagrado, tão elevado, tão
tão potencializado. Portanto, ele nos diz que essa luz infinita de Deus, que representa a vontade suprema de Deus, a pessoa consegue atrair sobre si essa luz infinita, essa revelação divina, a pessoa consegue atrair sobre a sua alma, sobre a alma divina, ao realizar essas atividades, ao estudar a Torá ou ao cumprir a mitzvah. Com isso significa, o que significa atrair mais luz infinita sobre a sua alma? Significa também que a pessoa é absorvida na santidade de Deus, se anula diante da luz divina. Portanto, no momento que há mais revelação divina, nós encolhemos, nós nos sentimos mais anulados. Então, essa anulação e esse temor a Deus também é derivado da própria Torá e mitzvot, ou seja, quando a pessoa tem plena consciência do que significa a Torá, da luz divina infinita presente na Torá, ou o que significam as mitzvot, a luz divina e a energia contida nesses preceitos, então isso por si só já deve lhe encher de temor e reverência a Deus. Inclusive os exemplos que ele traz aqui no caso das mitzvot, ele fala repetidas vezes sobre o talit e o tefilin. Na verdade isso se aplica a todas as mitzvot. Mas ele nos fala sobre o talit e tefilin, porque em primeiro lugar o talit e tefilin são colocados logo cedo pela manhã. Então, das primeiras mitzvot que a pessoa faz no dia, o homem é a colocação do talit e tefilin, e mais do que isso, conforme nós já vimos no Tânia, que o momento da reza matinal é um momento de bom grado, um momento auspicioso, um momento de boa aceitação nos céus, não? Por isso ele nos traz como exemplo da luz divina infinita que se propaga nas mitzvot, essas mitzvot que são feitas logo no início do dia e nesses momentos oportunos e especiais. Em seguida vai nos acrescentar o Alter Rebbe, que além desse efeito que é atraído em cada mitzvah, ou seja, cada preceito que a pessoa cumpre e realiza, ele desencadeia uma atração de uma luz divina adicional, que isso reflete a vontade suprema de Deus. Mas além disso, ele nos fala que em cada mitzvah específica, existe uma luz específica também que corresponde àquela mitzvah. Por isso ele nos diz que quando a pessoa tem kavanah, fazer uma mitzvah, ou quando a pessoa se fica imbuída de temor, reverência a Deus, então ele deve sentir, deve se conscientizar não só da importância das mitzvot de forma geral, mas também do intuito, do objetivo daquela mitzvah específica. A pessoa deve meditar e refletir no impacto daquela mitzvah específica que ele está por realizar, ou ele está realizando naquele momento. Qual é o tipo de luz divina específica que é atraída e desencadeada através daquela mitzvah, porque cada mitzvah tem um efeito distinto também, desencadeia um impacto diferente da outra. Por isso ele nos fala que também essa kavanah pratita, essa intenção particular e específica sobre cada mitzvah, a pessoa também deve meditar e refletir sobre isso. Então, de forma geral, o intuito, o objetivo de todas as mitzvot, a pessoa deve saber que ele está cumprindo, implementando a vontade de Deus, e com isso ele está atraindo mais luz divina para si, para a sua alma, como também para o mundo inteiro. Então, essa luz divina energiza mais ainda a sua alma divina. Mas, além disso, existe a intenção peculiar, particular de cada mitzvah, que isso está relacionado com alguma manifestação, com algum poder específico da pessoa. Existem mitzvot que elas têm uma influência mais sobre o intelecto da pessoa, outras mitzvot que têm influência mais sobre as emoções do indivíduo. Existem outras mitzvot que elas visam atingir, por assim dizer, outras partes funcionais do indivíduo e assim por diante. Então, aqui ele nos trouxe como exemplo as mitzvot, ele vai nos trazer especificamente agora, de uma maneira mais detalhada, a mitzvah de tefilin. E ele vai nos basear a sua explicação naquilo que é trazido no Zohar.
O Tefilin contém dentro de si 4 pergaminhos, 4 passagens da Torá. E o Zohar nos explica que cada uma dessas 4 passagens da Torá está relacionada com um distinto poder intelectual da pessoa. Existem 3 poderes intelectuais, Chokhmah, Binah e Da'at. Então, Chokhmah e Binah estão relacionados com 2 das parshiot, dos trechos das passagens bíblicas do Tefilin. E o poder intelectual de Da'at se subdivide em 2, porque Da'at já é aquilo que vincula o intelecto às emoções, o que faz surgir a partir do intelecto os sentimentos, as emoções. Por isso que se fala que as emoções já estão, ou a raiz das emoções já está contida em Da'at. E Da'at contém dentro de si, portanto, Chesed e Gvurah, tem 2 aspectos, os aspectos primordiais das emoções, Chesed, bondade, e Gvurah, severidade. Portanto, Da'at se subdivide em 2, e daqui nós teríamos os 4 aspectos intelectuais, Chokhmah, Binah e Da'at, que se subdividem em Chesed e Gvurah, e esses 4 aspectos intelectuais estão associados aos 4 trechos e passagens bíblicas contidas no Tefilin. E o Zohar nos explica como cada uma dessas passagens ela se reflete em um dos atributos intelectuais da pessoa, ou seja, que cada uma dessas passagens vem atrair uma luz divina sobre um dos 4 poderes intelectuais do indivíduo. E aqui ele nos fala que a pessoa deveria refletir inclusive sobre o efeito particular, especial na colocação do Tefilin, que isso visa também subordinar, vincular e conectar os 4 aspectos, os 4 poderes do nosso intelecto com os 4 níveis espirituais dos atributos intelectuais de Deus que estão revestidos, que estão manifestados no Tefilin. Então, isso ele vai nos dizer em seguida, isso funciona do seguinte modo. Essa luz divina que é atraída através das mitzvot é atraída para a alma divina do indivíduo que cumpre as mitzvot. Que essa alma divina é uma porção de Deus das alturas, que está dentro do seu corpo e essa alma está incorporada. Ele cumpre essa mitzvah também física, e ele cumpre essa mitzvah com seu corpo também. Isso leva a engajar-se no ato do cumprimento da mitzvah, fazendo a pessoa ser absorvida na abençoada luz de Deus e perder sua identidade separada dentro dela. E agora ele vai nos explicar como acontece no caso do Tefilin que nós mencionamos, que cada mitzvah tem a sua intenção particular e específica. Bederech prat bitfilin להיבטל ולהיכלל בחינת חוכמתו ובינתו שבנפשו האלוקית. בבחינת חוכמתו ובינתו של אין סוף ברוך הוא, המלובשת דרך פרט בפרשת קדש והיה כביאך. דהיינו שלא להשתמש בחוכמתו ובינתו שבנפשו בלתי להשם לבדו. Então, no caso específico do Tefilin, a pessoa deve meditar e refletir que os poderes de Chokhmah, inquirição, e Binah, cognição da sua alma divina, devem perder a identidade, ou seja, que ele não utilize esses poderes por interesse próprio, para finalidades pessoais e etc. Ele nos diz que esses poderes devem perder a identidade e ser absorvidos nos poderes de Chokhmah e Binah do abençoado infinito. Ele deve anular, deve colocar a serviço de Deus esses poderes, exclusivamente a serviço de Deus, utilizá-los para o cumprimento da vontade divina. Mas como ensina o Zohar os poderes de Chokhmah e Binah de Deus, ou seja, ele deve vincular a sua Chokhmah e Binah dos poderes da sua alma, dos seus poderes intelectuais, com a Chokhmah e Binah supremas, com os atributos divinos de Chokhmah e Binah. E esses atributos de Deus se expressam particularmente
em 2 dos 4 trechos bíblicos escritos no pergaminho colocado dentro do tefilim, são 4. Então, em 2 deles estão expressos os conceitos divinos de Chokhmah e Binah. Existe aquele trecho no Êxodo que diz Kadesh li kol bechor, consagra-me em todo primogênito. Então, ele nos diz que esse trecho ele está associado à energia divina de Chokhmah. E o Zohar explica por quê. Enquanto que o trecho seguinte do Tfilim, que começa com Vehayaki Eviachá, ele está associado e relacionado, conforme explicado no Zohar, com o atributo divino de Binah. A pessoa deve ter em mente que quando ele coloca o tefilim, então essas 2 passagens do tefilim, elas devem servir para ele subordinar e anular os seus poderes de Chokhmah e Binah diante, ou colocá-los a serviço, ou alinhá-los com os poderes supremos de Chokhmah e Binah. Dessa forma, ele nos fala assim, o resultado de sua meditação sobre os 2 primeiros trechos do Tfilim deve ser a ideia de não usar a Chokhmah e Binah de sua alma para nada mais além de Deus unicamente. Ou seja, converger, conectar os seus poderes de Chokhmah e de Binah para aquilo que é Chokhmah e Binah superior, supremos de Deus. E a mesma coisa ele nos diz, Vechen libatel velichlol bechinat adat shebenafsho, הכולל חסד וגבורה שהן יראה ואהבה שבליבו בבחינת דת העליון, הכולל חסד וגבורה המלובש בפרשת שמע והיה עם שמוע, והיינו כמו שכתוב בשולחן ערוך, לשעבד הלב והמוח traduzindo. Da mesma forma, ele deve refletir e meditar no conteúdo das outras 2 parshiot restantes dos outros 2 trechos de pergaminho que constam no Tfilim, que de acordo com o Zohar estão associados com a Sefirah, com os poderes de Dat, que se subdividem, como já vimos, em Chesed e Gvurah. Similarmente, ao colocar Tfilim, a pessoa deve pensar que o poder de Dat de sua alma deve perder sua identidade separada, ou seja, que ele não utilize o Dat para benefício próprio e não encare isso como um poder a serviço da sua individualidade, dos seus desejos, dos seus objetivos, mas sim, pelo contrário, fazer o Dat dele se anular, se alinhar com o chamado Dat divino, que o poder de Dat de sua alma deve perder sua identidade separada e ser absorvido no Dat de Deus, assim como o Dat é que produz todas as emoções, como já explicamos. Começando por Chesed e Gvurah, bondade e severidade, disso vão, amor e temor, e disso vão se derivar os outros tipos de emoções. Então, quando o Dat da pessoa é absorvida na de Deus, no Dat Supremo, então ela automaticamente incorpora seu Chesed e sua Gvurah. Então isso acaba fazendo, quando o Dat da pessoa está alinhado com o Dat divino, isso faz também, por tabela, que todas as suas emoções derivadas de Chesed e Gvurah também estejam alinhadas com os atributos divinos correspondentes de Chesed, Gvurah, etc., que são o temor e o amor em seu coração. Portanto, quando a pessoa coloca tefilim, tudo isso é absorvido, ou seja, suas faculdades intelectuais, bem como o Dat que gera as suas faculdades emocionais, o seu amor e temor a Deus, tudo isso é absorvido na Dat suprema de Deus, que incorpora seu Chesed e sua Gvurah. Portanto, ele nos fala que esses 2 outros trechos escritos no Tfilim, que seriam Shema Vehayim Shamoah, eles expressam o Chesed e Gvurah, que são derivados de Dat, que estão incorporados no Dat. Chesed e Gvurah seria bondade, severidade, amor e temor. Então, tem aquele que começa com a palavra, com ouve Israel, Shema Israel, que logo depois vê a Haftai, et Hashem Elokecha, minha Deus, isso está ligado a Chesed, isso evoca o amor a Deus. E depois nós temos o trecho Vehayim Shamoah, que isso corresponde a Gevurah,
ao temor a Deus. Isso é despertado na meditação, quando a pessoa evoca aquela meditação sobre essas duas parshiot, esses dois trechos restantes no Tfilin. Então ele nos fala que toda meditação acima na realidade, tudo isso que ele explicou numa terminologia mística, esotérica, trazida do Zohar, dos escritos de Kabbalah, na verdade nós encontramos isso de uma forma mais simples e literal no Shulchan Aruch, no nosso código de leis, na própria Halachá. Toda meditação acima na realidade consiste em uma elaboração deste requisito básico que é enunciado na codificação da lei judaica. Isso já está no Shulchan Aruch, quando ele nos diz que ao colocar o Tfilin, a pessoa deve pensar que está pondo seu coração e sua mente exclusivamente a serviço de Deus. O tefilim do braço é apontado para o coração, o tefilim da cabeça é colocado sobre o cérebro, e o próprio Shulchan Aruch nos diz que o objetivo do tefilim, isso que deve a pessoa se conscientizar no momento da colocação do tefilim, é que ele deve, com isso, estar subordinando todos os seus pensamentos e todos os seus sentimentos a Deus, dirigindo-os a Deus, ao Criador. Então, isso ele nos trouxe para ilustrar o conceito de uma kavaná específica para cada uma das mitzvot, que cada preceito, além de representar o cumprimento da vontade de Deus, e que isso deve despertar um temor, ou seja, a pessoa deve estar consciente da responsabilidade que ele tem de implementar a vontade de Deus aqui nesse mundo, e isso ele deve tratar até essa mitzvah, sabendo que aqui ele está com uma coisa não só preciosíssima, mas poderosíssima nas suas mãos, que isso seria cada mitzvah, mas além disso, cada mitzvah também tem a sua intenção, seu objetivo particular, e a pessoa também deve refletir nisso para se encher de temor reverencial, de subordinação a Deus, a cumprir cada mitzvah, pensando no objetivo, na finalidade e no efeito de cada uma delas. Prossegue o Alter Rebbe e nos diz, depois que ele trouxe sobre a mitzvah do Tfilin, de acordo com a Kabbalah, agora ele nos fala sobre a mitzvah do Tzitzit, e ele nos diz também sobre a kavaná específica que existe por trás da mitzvah do tzitzit, do talit, né, do chale especial, com as franjas que vestimos ritualmente. O beatifat tzitzit yechaven como shkatuv bezohar, להמשיך עליו מלכותו יתברך, אשר היא מלכות כל עולמים וכולי, ליחדה עליו על ידי מצווה זו, והוא בעניין Som tassim alecha melech. Ele nos fala quando a pessoa estiver envolto em um talit, no chale ritual de orações com suas franjas, cumprindo a mitzvah da Torá, né? Adornado com tzitzit, a pessoa deve fazer então a seguinte meditação, ela deve concentrar-se naquilo que está escrito no Zohar. Zohar, a obra mística da Kabbalah, a obra mestra, nos diz que ao executar essa mitzvah do tzitzit, a pessoa deve atrair sobre si a autoridade soberana de Deus. Zohar explica que quando a pessoa veste, se cobre, se envolve com tzitzit, é como que ele está se envolvendo, esse chale está o cobrindo, envolvendo, o laçando, amarrando, enfim, o cobrindo totalmente, de forma que ele fique envolto pela divindade, envolvido pela divindade, que a pessoa com isso está, por assim dizer, se laçando a si próprio. Com isso ele deve atrair sobre si a autoridade soberana de Deus. É como uma aura, como uma veste que cerca toda a pessoa com essa incumbência, essa responsabilidade de se subordinar a Deus. A pessoa deve pensar que apesar de que a autoridade de Deus governa todos os mundos, seja por mais, a pessoa deve refletir nisso, por mais que Deus é onipresente, Deus se encontra em todo lugar, mas com tudo isso, Deus especificou seu desejo de ser adorado por nós, por meio da Torá. Deus já é onipresente, Ele está em todo lugar, mas Ele se interessou exatamente por nós e no nosso cumprimento das mitzvot. Ele incumbiu a gente de implementar a sua vontade por intermédio dos preceitos da Torá. Então, nós, por meio da Torá e por meio do cumprimento desta mitzvah,
com isso nós estamos colocando isso em prática. Então, todo o seu ser interiorizará essa realidade ao se vestir e se cobrir e se envolver com o talit. Então esse seria o objetivo da pessoa, interiorizar esse conceito. Portanto, há uma analogia entre a colocação do talit e aquela ideia que consta na Torá: certamente porás sobre ti um rei, em Deuteronômio, que ele nos fala aqui que por tabela isso faz alusão a assumir sobre si o reinado de Deus. Então, aqui ele nos explicou que esse conceito, esse reinado divino, essa onipresença de Deus, na verdade ela já existe. Deus está presente mesmo antes da gente se envolver e se cobrir com o talit ou se envolver com o tzitzit. Mas o que significa se cobrir com o talit e o tzitzit? Atrair sobre si. Deus é onipresente, mas a gente sentir e perceber essa presença de Deus, não só de forma geral, mas particularmente, individualmente, interiormente dentro de nós, né? No nosso interior. Ou seja, nós nos unificarmos com essa onipresença de Deus, com o reinado divino. Isso que ele nos diz, quando a Torá se refere à nomeação de rei, está falando de um rei sobre Israel, mas de uma forma mística, mais profunda. Ele nos diz que o conceito da pessoa colocar sobre si um rei se refere ao rei dos reis, a Deus. A pessoa tem que colocar Deus sobre si, sentir que Deus está governando a sua vida, que a vontade de Deus impera nas nossas decisões, nas nossas atitudes, etc. Isso significa a pessoa sentir esse temor a Deus, essa reverência a Deus, coroá-lo, ou seja, ter essa atitude de subordinação, de estar disposto a ser um servo para ele, nomeá-lo como rei. Então, isso seria a coroação, por assim dizer, não é? Então, o rei já está lá, mas quando nós o coroamos, significa que nós nos subordinamos a ele, nós o aceitamos como rei para que ele impere na nossa vida. Então, a mesma coisa ele nos fala acontece no serviço espiritual de acordo com o Zohar, quando a pessoa se cobre e se envolve com o tzitzit. Deus já é onipresente, etc. Mas quando ele se envolve, ele demonstra, olha, eu estou me laçando, eu estou com isso demonstrando a minha vontade de estar coberto, envolvido pela vontade divina, eu assumo esse temor a Deus e esse meu comprometimento de implementar as mitzvot, os preceitos, etc. Eu assumo Deus como rei, não só que ele está onipresente em todo o universo, mas assumo ele como rei sobre mim, não é? Me subordino e me subjugo a ele. Ou seja, ele nos fala que essa luz divina presente na mitzvah de tzitzit, na Tefilin, nós falamos que isso está ligado com Chokhmah Binadat. A mitzvah de tzitzit, na Sefirot, estaria ligada com Malchut, que é o último dos 10 atributos, que é aquele que faz alusão à soberania divina. Em relação à pessoa, ao indivíduo, isso não seria apenas ligado a um poder específico da sua alma, mas uma disposição geral de estar subordinado a Deus, de estar subjugado a Ele, de tomá-lo como rei sobre si. Né? Ou seja, até aqui o Alter Rebbe nos explicou que esse temor, essa reverência a Deus, que deve vir do próprio cumprimento das mitzvot, isso deve vir, em primeiro lugar, pela consciência que a pessoa deve ter, que Deus se encontra sobre ela, Deus está sobre cada um de nós nos observando, supervisionando, e portanto nós devemos servi-lo, assim como uma pessoa que se encontra diante do rei. Alguém que está diante do rei não vai ficar em conversa fiada fazendo tolices, ele sabe que ele tem que, mais do que nunca, ele tem que estar nessa hora subordinado ao rei e ao seu serviço. Em segundo lugar, nós vimos que a pessoa também deve se conscientizar do intuito das mitzvot em geral, que é o de implementar a vontade de Deus aqui nesse mundo, trazendo essa luz divina sobre sua alma e no mundo. Em terceiro lugar, nós vimos que existe uma kavaná específica, um objetivo específico em cada mitzvah, e antes do cumprimento de cada mitzvah, a pessoa deve procurar
refletir sobre o objetivo particular daquela mitzvah, daquele preceito que ele está por cumprir. Continua o Alter Rebbe e nos diz: Azai, afim bechol zot lo tipol alav אימה ופחד בהתגלות ליבו מכל מקום, מאחר שמקבל עליו מלכות שמיים וממשיך עליו יראתו יתברך בהתגלות מחשבתו ורצונו שבמוחו, וקבלה זו היא אמיתית בלי שום ספק, שהרי הוא טבע נפשות כל ישראל שלא למרוד במלך הקדוש יתברך. Traduzindo, aqui mais uma vez o Alter Rebbe leva em consideração a nossa fragilidade espiritual, a nossa capacidade limitada em assuntos espirituais. Ele nos diz, mesmo que uma pessoa vai tentar meditar e refletir sobre isso, sobre a onipresença divina, sobre Deus, sobre como Deus se encontra sobre a pessoa, sobre a importância, o alcance das mitzvot, sobre o efeito particular individual de cada mitzvah. Mas ele nos diz, então, mesmo que após essas reflexões, tudo isso não faça um sentimento de reverência e medo efetivamente cair sobre o seu coração. E o que acontece se uma pessoa, ele até talvez se esforçou e meditou e refletiu, ele seguiu todas essas instruções, ele adotou todas essas meditações sugeridas pelo Alter Rebbe aqui, e mesmo assim, no final das contas, efetivamente, ele não vê cair sobre o seu coração nenhum sentimento de reverência e medo para Hashem. Então ele nos fala, mesmo assim, não quer dizer que tudo foi em vão e que a pessoa não alcançou nada. Nos diz o Alter Rebbe, na prática, ainda assim, uma vez que a pessoa, número 1, aceitou a autoridade soberana, ele se conscientizou, ele pensou nisso, se comprometeu a subordinar a Deus, a fazer imperar a sua vontade. E número 2, a pessoa atraiu sobre si um temor a Deus consciente. A pessoa pensou, refletiu nisso. Então, algum temor a Deus, pelo menos consciente a nível intelectual, talvez ele não conseguiu fazer o seu coração vibrar e palpitar, bater mais forte ou mais rápido, mas pelo menos a nível consciente ele atraiu sobre si um temor a Deus, pelo menos em seus pensamentos e na força de vontade do seu cérebro. O ideal seria que ele conseguisse trazer isso também para o seu coração e sentir isso de fato. Mas mesmo que ele não conseguiu chegar até o coração, fazer o coração vibrar e o sentimento se manifestar de forma mais intensa, mas pelo menos no seu pensamento, na força de vontade do seu cérebro, sua aceitação da autoridade de Deus e o seu temor mental, talvez aqui ele não conseguiu tanto um temor emocional, o temor é mais um sentimento, mas pelo menos um temor mental, ele se conscientizou de que tudo isso deve levar a um extremo temor, reverência, não é? Em relação a Deus. Então ele nos diz que essa aceitação da autoridade de Deus e esse temor mental juntos são suficientes para o serviço da pessoa ser autêntico. É isso que o Tânia, logo em seguida, ele vai nos chamar, inclusive, o Alter Rebbe vai nos dizer que a pessoa não fique desapontada se ele não conseguiu, ou Benoni, que ele não tem tanto domínio e ascendência sobre o seu coração, sobre essas emoções, se ele não conseguiu vibrar com temor a Deus no seu coração, mas se pelo menos ele se subordinou a Deus, aceitou o jugo divino e a nível mental, intelectual, pelo menos ele desenvolveu um temor, o Alter Rebbe vai dizer que isso não só que é válido também, mas ele vai dizer que isso é um serviço completo. Em termos espirituais, isso pode ser considerado um serviço completo. Então isso que o Alter Rebbe está nos dizendo, mesmo que a pessoa não assinta de forma palpável em seu coração essa emoção de temor, mas essa aceitação mental da autoridade de Deus é sem dúvida autêntica. Por quê?
pois todo Israel tem como disposição natural de sua alma não se insubordinar contra o abençoado Santo Rei. Assim como todo Israel possui na sua alma um amor dormente, um amor inato a Deus, isso inclui também uma disposição natural de não se insubordinar contra Deus. E isso é algo inato dentro de cada Yehudi. Isso já está presente. Só que em alguns isso está mais escondido, mais reprimido, por uma série de fatores e razões, mas quando a pessoa assumiu essa subordinação, e quando a pessoa, pelo menos no seu cérebro, ele desenvolveu esse temor, isso está alinhado com a sua essência, porque no fundo ele possui já esse temor. Então isso não é uma coisa falsa, Deus nos livre, ou superficial e que não tem lastro, não tem fundamento, não. Aquilo já está no Yehudi. Talvez ele não consiga revelar e manifestar isso com toda a intensidade, como deveria ou como gostaria, mas o fato dele trazer isso na sua mente e assumir na prática essa subordinação já é considerado um serviço completo espiritual para Deus. Ou seja, ele nos diz que essa subordinação que um Yehudi assume sobre si, de estar subordinado, subordinar sua vontade, suas decisões, suas atitudes para Deus, essa subordinação, mesmo que talvez ela não traga um sentimento intenso no coração de temor, mas ele nos diz como por natureza todo Yehudi já possui esse temor inato a Deus. Então, com certeza, aquilo que ele conseguiu despertar, mesmo que foi só na mente, é algo verdadeiro, é algo genuíno, porque isso está alinhado com aquilo que ele possui no seu âmago, no seu íntimo. Se a pessoa não pensar sobre isso, não meditar, não refletir sobre isso, aquilo vai permanecer reprimido, totalmente encoberto. Porém, quando ele pelo menos pensa e medita nisso, aqui ele precisa revelar algo novo, revelar essa atitude de subordinação, esse compromisso seu com a vontade divina. Então, com isso ele consegue, pelo menos, revelar, trazer à tona essa subordinação que ele já possui dentro de si. E isso através do seu pensamento, senão aquilo ficaria lá encoberto, oculto, sem se manifestar. Então, através do seu pensamento, ele consegue trazer à tona e revelar algo desse espírito de subordinação para com Deus. Uma vez que ele já assume isso, mesmo que foi num nível mais mental, intelectual, sem tanto envolvimento emocional, mas na prática ele já atraiu sobre si temor a Deus, pelo menos no seu cérebro, no seu intelecto, mesmo que no coração ele ainda não sinta isso tão intensamente. Nos diz o Alter Rebbe, levando isso em consideração, Harei a Torá shelomed o a mitzvah sheose mahmat kabbalah zu umahmat amshachat ha'ira shebemocho nikraot beshem avodah shleima kechol avodat ha'eved la'adono umalko. Portanto, a Torá que a pessoa estudar, ou a mitzvah que ela executar, número 1, em consequência dessa aceitação da autoridade de Deus, dessa subordinação que ele cultivou, e número 2, em consequência do temor consciente, sentido pelo menos em seu cérebro, mesmo que ele não sentiu no coração, mas no seu cérebro ele sente esse temor. Então ele nos diz que a Torá e mitzvot que ele faz em função disso são chamadas serviço completo a Deus, como todo serviço prestado por um servo leal a seu senhor ou rei, que é considerado completo se feito de forma conscienciosa e com diligência. E aqui de fato ele nos diz não só que isso é aceitável, mas que de fato é considerado como um serviço espiritual completo. Uma vez, e aqui nós estamos falando de serviço é de um servo. Então, uma vez que o servo ele trabalha para o seu amo, para o seu rei, não é? Como aceitando um jugo sobre si, não porque ele quer, deseja, aceita, mas como alguém que carrega um jugo. Então ele nos diz, se não fosse esse temor que ele desenvolveu, pelo menos no seu cérebro, então aqui não haveria ainda essa predisposição de aceitar esse jugo,
de estar à disposição de Deus, como um servo tem que estar à disposição do seu amo. Mas ele nos diz, ou seja, por mais que quando uma pessoa aceita esse jugo celestial, então se fala que o serviço só é considerado um serviço completo e verdadeiro quando ele está acompanhado de temor, ou seja, que essa pessoa tem esse espírito de subordinação e temor a Deus, reverência a Deus, como um servo tem diante do seu amo, diante do seu rei. Isso ele consegue mesmo através de apenas ter atraído temor no seu cérebro, mesmo sem conseguir ter trazido isso no seu coração. Ele considera isso já um trabalho completo. Então, até aqui, ou tudo aqui, o Alter Rebbe está nos dizendo, ou ele nos inovou, esse conceito da necessidade absoluta de ter o temor a Deus, a subordinação e o temor a Deus no cumprimento de todas as mitzvot, mesmo nos preceitos positivos. Alguns poderiam achar que talvez isso é pouco romântico, seria mais bonito fazer as mitzvot por amor. Por que é necessário tanto temor? Agora vem uma explicação muito interessante e profunda sobre isso. O Alter Rebbe ainda vai nos esclarecer, se aprofundar nessa temática. Isso que ele prossegue nos dizendo, Mashen kein lomedu mekayem a mitzvah be'ahava levada, kedei ledofka bo alidei torato u'mitzvotav, eina nikred beshem avodat ha'eved. והתורה אמרה, ועבדתם את השם אלוקיכם, וגומר, ואותו תעבודו וגומר. Nos diz o Alter Rebbe, isso não se aplica, porém, se a pessoa estudar a Torá ou cumprir uma mitzvah por amor apenas. Tudo isso que ele nos explicou até agora não se aplicaria se a pessoa estivesse estudando o Torá ou cumprindo as mitzvot, não sem kavaná, cheio de amor a Deus, repleto de sentimento de amor. Então, existe algo mais bonito, mais sublime, mais sagrado do que isso? Mas ele nos diz que esse conceito de servir a Deus, enquanto a pessoa estiver fazendo as coisas, entre aspas, só por amor, ele está fazendo de fato por amor genuíno a Deus, mas só movido só pelo amor, falta aqui a atitude de servi-lo, de ser servo. Então ele nos diz, se a pessoa estuda a Torá ou cumpre uma mitzvah por amor apenas, sem nenhum senso básico de obediência, de subordinação a Deus, ou temor, no momento, isso não é considerado serviço a Deus de maneira alguma. Por mais que ele está fazendo com amor genuíno a Deus, porém falta subordinação, falta o temor a Deus, isso não é considerado serviço, porque se a pessoa faz uma mitzvah exclusivamente por amor, e o que significa que ele faz por amor? Ele sente atração por Deus, ele quer aprofundar a sua conexão com o Criador, por querer ligar-se a Ele por meio de sua Torá e de suas mitzvot. Mas lhe faltou aceitar a autoridade de Deus naquele instante, e lhe faltou acionar a atitude de subordinação a Deus. Então isso não seria denominado serviço de um servo leal. Pessoal, de fato, ele pode estar amando a Deus e com isso cumprindo uma mitzvah da Torá de amor a Deus e um sentimento verdadeiro de amor, mas está faltando o serviço a Deus, o serviço, aquilo que é denominado um serviço de um servo leal. E servir a Deus é algo indispensável, porque a Torá disse: servireis a Deus, vosso Deus, etc., em Êxodo 23, ou a Ele servireis em Deuteronômio 13, ou seja, a Torá espera e exige de nós não só o amor a Deus, mas esse serviço a Deus, que nós trabalhemos a Deus, que nós vamos nos dirigir a Ele como servos, né? Se dirigem a um amo e ao rei. Ou seja, se faltar temor a Deus e subordinação, mesmo que haja amor a Deus, não está havendo ainda serviço a Deus. Porque o conceito de servir significa um servo, um escravo, ele serve o seu amo, não porque ele sente atração, sente vontade, sente prazer, de forma alguma. Essa não é a característica do servo. Não é? Então,
Ele, um servo, esse é o conceito de servo, que ele serve não pelo prazer que isso lhe proporciona, não para satisfazer uma vontade sua, mas sim simplesmente para cumprir e preencher a vontade do seu amo, pela subordinação, pelo jugo que ele assume do seu amo, pelo temor que ele tem dele. Por isso ele nos diz, uma vez que a Torá espera de nós a atitude de serventia, de servir a Deus como servos, por isso mesmo no cumprimento dos preceitos positivos, não basta apenas eles serem motivados por amor a Deus, porque se faltar o temor, isso ainda não é serviço a Deus, isso não é ainda atitude de servo que a Torá espera e exige de nós. Algo interessante. Só explicando um pouco mais esse tema, por mais que a gente vai se demorar um pouco aqui, mas como nós falamos, esse é um capítulo muito com fundamentos essenciais, né? Muito importante, básico. Então, é explicado em alguns lugares na Hassidut a diferença entre amor e temor, esses dois sentimentos. E a Hassidut explica que no caso do amor, o que se sente, que se percebe mais, é a presença, a existência daquele que ama. Aquele que ama, o amor. O que está mais em evidência, quem é? O que ama ou o que está amado? O que ama, aquele que ama. Enquanto que no caso do temor, o que está mais evidenciado não é a existência daquele que teme, mas daquele que é temido. Ou seja, aqui existem, por assim dizer, dois sujeitos, não é? Aquele que tem o sentimento, ou aquele que é o objeto do sentimento, o outro sujeito envolvido. Não é? Então, no caso do amor, o que está mais evidenciado, o que está mais presente, o que está mais intenso é o amor daquele que ama. Eu amo, eu quero, eu desejo a proximidade, eu me sinto atraído, não é? Mas sou eu. O que está em evidência mais é o meu eu, aquele que ama. No caso do temor, reverência, o que está em evidência é aquele que é temido, de quem eu tenho temor, de quem eu tenho reverência, né? Quem me traz esse sentimento, etc. Porque ele nos diz, no caso do amor, o que desperta o sentimento de amor, quando a pessoa sente e percebe que aquilo é bom para ela, aquilo a satisfaz, aquilo a apraz, então ela se sente atraída por isso, porque aquilo lhe causa prazer, e por isso ela sente vontade e ímpeto de alcançar. Então, nesse instante, a pessoa, ela quer, eu amo isso, eu quero, eu desejo muito, mas eu desejo, eu quero. Então, em outras palavras, o amor evidencia o nosso eu. O sujeito que quer, que deseja, ele ama mais do que o sujeito amado. Enquanto que no caso do temor, o temor não evidencia o eu da pessoa, pelo contrário, o temor anula a pessoa, está em evidência o ser temido, o ser respeitado, reverenciado. Isso faz, quando a pessoa teme, isso faz com que ela se anule, que ela está anulando o seu ego. Não é que seu ego está, eu quero, eu desejo, não. Eu temo, eu desapareço, eu me anulo. Não é? Então, no caso do temor, o que acontece é essa anulação. Portanto, quando a gente percebe a grandeza daquele que nós tememos, que nós reverenciamos, então esse temor ele é tão intenso a ponto da pessoa, entre aspas, desaparecer, se anular diante do ser temido. Portanto, a gente não atribui o temor à pessoa. Ele está temendo, ele não está sentindo, ele está desaparecendo aqui, ele não tem tempo de perceber que ele está temendo. Né? O que está em evidência aqui é o ser que está sendo temido. E isso causa anulação da existência pessoal, individual do sujeito, né? Que ela não se faz sentir. E o mesmo se aplica também, essa distinção, parece tênue, mas ao mesmo tempo é muito óbvio, e no final das contas acaba sendo algo extremamente contrastante, radicalmente contrastante. O mesmo acontece também no serviço a Deus, no serviço espiritual. Quando falamos de amor a Deus, então amor a Deus é uma coisa elevada, sublime, mas ainda o que está em evidência é o ser humano, é a criatura, é o ser, somos nós que amamos.
Já no caso de temor a Deus, e por isso o temor é tão importante, no caso do temor é algo mais altruísta, o temor, ele envolve sentir que Deus é absoluto, que Deus é o rei, é o soberano, e automaticamente ou naturalmente com isso nós nos anulamos, não só que nos subordinamos a ele, nós nos anulamos diante dele. Então aqui não é o que eu quero, o que eu desejo, o que me dá prazer, o que eu contemplo, o que eu visualizo, o que me atrai, né? Por mais que seja uma atração espiritual, é uma vontade derivada de uma meditação contemplativa elevada, sagrada, etc. Mas ainda sou eu, é o meu ego. Por isso ele nos diz o quanto é importante o serviço a Deus baseado e fundamentado no temor, que o temor significa anulação do nosso ego, o temor significa um sentimento altruísta em relação a Deus, a pessoa fazer a vontade, não porque eu quero, isso me satisfaz, isso me atrai, né? Mas, porque aquilo que me atrai não é que o outro me atrai, não é que ele é meu dono, ele é o dono do meu passe, não é? Mas sim porque eu aprecio, admiro e por isso eu quero, eu gosto, né? Mas no final das contas tudo isso ainda está envolvido com o que eu quero, com o que eu gosto, com o nosso ego, etc. Enquanto que no caso do temor o que está em evidência é a vontade do amo, é a vontade do rei. E nós somos servos, subservientes, nós somos subordinados, nós nos anulamos a ele. Nós não estamos servindo a nós mesmos, aos nossos interesses, nossas vontades, nossos desejos, por mais elevados e espirituais que sejam. Nós estamos servindo a Ele, nós estamos comprometidos com a sua vontade. Por isso os nossos livros, os livros Hassidim, às vezes dizem que enquanto uma pessoa está servindo mesmo a Deus, apenas só por amor, talvez ele esteja servindo a si próprio, satisfazendo a si próprio. E o verdadeiro serviço a Deus, quando é um servo a Deus, é aquele serviço que é feito baseado e fundamentado em temor e subordinação a Deus, quando ele sente que Deus aqui, ele é o patrão, ele é o amo, ele que manda, se eu gosto, não gosto, quero, não quero, sinto vontade ou não, desejo, isso me satisfaz ou não traz, não importa. Um servo tem a vontade de Deus diante de si, ele se anula diante disso, e por isso ele se sente obrigado a fazer tudo aquilo que ele o ordena. Isso só para elaborar esse conceito que ele está nos explicando nesse capítulo da importância fundamental do temor a Deus. Prosseguindo na linguagem do Alter Rebbe, como escatu bezoar parshat Behar, que a leitura de Yahavin alei ol bekadmita begin lapakaminei tav lealma v'chulei. החינמית צריך לברנש, לקבלה עלי עול מלכות שמיים בקדמיתה כולי, והיא היי לא ישתכח גבי, לא שריה בי קדושה כולי. Ele nos traz agora uma passagem do Zohar para exemplificar esse conceito. Ele nos fala, conforme consta no Zohar na Parshat Behar, como se domestica o animal. Diz, como um boi sobre o qual é preciso primeiro colocar um jugo. Em primeiro lugar, se coloca uma carga, um jugo sobre ele para subordiná-lo, para acostumá-lo. Mais tarde, vamos querer que ele puxe um arado, que ele nos ajude na agricultura, na lavoura, trabalhe. Mas em primeiro lugar, sabe, precisa se acostumar esse boi a carregar um jugo. Então é preciso primeiro colocar um jugo a fim de que se torne útil, ou seja, visando que no futuro ele se torne útil para o mundo. Então, em primeiro lugar, tem que se colocar um jugo nele para acostumá-lo. Sabe que ele não está livre e leve para fazer o que quer, mas acostumá-lo a carregar um jugo, uma carga. Isso é feito a fim de que se torne útil para o mundo posteriormente. Da mesma forma, diz o Zohar, o indivíduo primeiro deve aceitar o jugo da autoridade soberana de Deus. Ou seja, essa primeira atitude, essa primeira coisa, de acordo com o Zohar, que uma pessoa deve ser treinada, deve se condicionar, saber que ele não está livre, sozinho, leve, faça o que eu quero, o que eu bem entendo, como eu quiser, a minha vontade impera, não é? Não. Em primeiro lugar, a pessoa deve aceitar o jugo da autoridade soberana de Deus. E se isso não lhe acontecer, se não houver essa aceitação, a santidade não repousará sobre ele, nas palavras do Zohar.
Então ele nos diz que a primeira coisa, da mesma forma que a primeira coisa que fazemos sobre o boi para condicioná-lo é colocar um jugo, uma carga sobre ele. E na verdade, naquele instante, o objetivo não é evitar que ele saia por aí chifrando ou o que for, mas simplesmente para ir condicionando, acostumando a que ele carrega algo, que ele carrega uma responsabilidade, carregar o jugo, para que depois ele se torne útil, para que depois vá puxar um arado, etc. Mesma coisa, utilizando essa metáfora assim, ao exemplificado que um ser humano ele deve primeiramente, antes de tudo, aceitar o jugo celestial, saber que ele está aqui para servir, saber que o que importa, o que impera não é o seu desejo, sua vontade, seus instintos, mas sim a vontade de Deus, isso impera, e não apenas para ele se abster do mal, mas também até para produzir, como nós falamos, para, entre aspas, puxar o arado, para poder atrair Kedushá, santidade no mundo, ao fazer as mitzvot, as coisas positivas, porque sem essa atitude, sem essa predisposição prévia de subordinação, então o serviço a Deus não vai ser serviço, como nós falamos, isso não vai atrair a Kedushá, a santidade, como deveria. Na realidade, aqui ele está nos dizendo, isso não significa se uma pessoa cumprir a mitzvot. Vamos dizer, alguém cumprir mitzvot, entre aspas, só com amor a Deus, não é? Ou sem intenção. Isso, ou seja, se faltou subordinação a Deus, isso não significa que a mitzvah que ele fez não valeu nada. Nós já vimos que a mitzvah prática que a pessoa efetua, realiza, sempre produz um efeito, sempre atrai Kedushá, santidade. Nós vimos que até mesmo uma pessoa que faz mitzvah com segundas intenções, com interesses pessoais, egocêntricos, até isso também algum efeito produz. Ainda precisa ser resgatado, elevado, mas algum efeito também produz. E a pessoa que faz brachá antes dessa mitzvah, mesmo que ele sabe que está fazendo essa mitzvah com um objetivo pessoal, etc., como explicou no capítulo anterior. Mas de qualquer maneira, nós vimos que quando falta a devida intenção, esse efeito ainda permanece de forma um pouco vaga, envolvente, sem ser internalizado e sem criar um impacto profundo, íntimo, definitivo. Então ele nos diz, na prática, na verdade, por que cada mitzvah, mesmo que a pessoa fez sem essa atitude, sem essa disposição, como ela causa mesmo assim um efeito? Porque no fundo, como nós já vimos, todo Yehudi tem essa disposição interna de subordinação a Deus. Todo Yehudi possui dentro de si, de forma inata, esse temor a Deus. E a verdade é que quando ele cumpre uma mitzvah, ele está cumprindo no íntimo, mesmo que ele não esteja percebendo ou consciente, ou mesmo quando a nível consciente ele imagina que está fazendo isso com outro objetivo, com outra intenção, mas no seu íntimo ele está alinhado com a vontade de Hashem, porque o Yehudi no seu íntimo está alinhado com a vontade de Deus. Apenas que no lado externo, superficial da sua existência, parece que ele está fazendo isso com uma segunda intenção. Por isso ele diz, mas já que no fundo ele está alinhado com Hashem, ele possui essa alma divina dentro de si, por mais que ela está reprimida, escondida, sabotada, etc. Mas mesmo assim ele consegue atrair Kedushá com qualquer mitzvah que ele cumpra na prática. Apenas o que ele está nos dizendo aqui, que quando a pessoa, em primeiro lugar, antes mesmo do cumprimento das mitzvot, a pessoa se imbui dessa atitude de subordinação a Deus, quando em primeiro lugar existe esse jugo, essa aceitação do jugo celestial, então isso causa uma diferença, porque quando esse jugo celestial está encoberto, sem se manifestar, e o que está evidente é apenas a intenção individualista da pessoa, etc., então o que vai acontecer? A revelação, a divindade que ele vai atrair também vai ficar encoberta. Ou seja, esse Yehudi tem subordinação em si, mas está encoberto. Então, o efeito, a luz divina que ele vai atrair com a sua mitzvah, ele atrai alguma coisa, mas isso também vai ficar encoberto, obscuro. Para poder revelar a luz divina na sua alma, no mundo, Gilui HaKedushá, trazer essa santidade à tona de forma evidente, também é necessário que a pessoa traga de forma evidente e revelada essa atitude de subordinação, que ele externe isso, não é? Que ele traga isso de forma revelada. Por isso a mitzvah tem que ser feita dessa forma lishma, com um objetivo sublime e com imbuída de temor reverencial a Deus.
Continua, Alter Rebbe nos diz o Beraya Mehemna, Sham Daf Kuf Aleph Amud Beit Shekol Adam Tzarich Liot Bishtei Bechinot Madregot V'hen Bechinat Evet u'Bechinat Ben. Traduzindo, ele nos diz, e conforme na seção do Zohar, lá no mesmo lugar, numa seção intitulada Araya Mehemna, na página 11b, é explicado que toda pessoa deve funcionar de dois modos. Nós devemos ter essas duas sintonias, esses dois canais, isto é, em dois níveis em sua relação com Deus. Toda pessoa deve funcionar na sua relação em Deus em dois níveis, deve saber atuar. Em primeiro lugar, como servo, que age por reverência e medo, e como filho, que age por amor. São duas atitudes distintas e diferentes, de fato, mas a Torá espera de nós essas duas atitudes de uma forma ambivalente, e ambas devem estar presentes no nosso serviço a Deus. A pessoa deve saber servir a Deus como um servo, escravo, independente de vontade, prazer, etc. E deve saber servir a Deus também como um filho que faz as coisas de bom grado para o seu pai, porque ele o ama, o admira e etc. E o Zohar fala, o Araya Mehemna diz que deve haver esses dois aspectos. Então o servo representa o serviço a Deus com subordinação e com temor, enquanto que o filho, a atitude de filho, representa o serviço a Deus que é feito com amor, com prazer. E dessa sessão do Zohar, do Araya Mehemna, a gente aprende que não basta apenas servir a Deus como filho, por mais elevado e sublime que isso seja ou pareça, não basta apenas servir a Deus com amor, é necessário haver também o serviço a Deus com temor, como um servo, não apenas com filho. Ele nos diz, embora exista filho, entre aspas, que também possui as virtudes de um servo, assim explicado na Kabbalah, existe aquele filho que faz não só pelo prazer, que ele também, além de filho, ou seja, ele contém dentro de si ambas as características juntas, possui as virtudes de um servo, mas isso não invalida a asserção acima. Porque ele nos diz, porém, apesar de haver filho que é motivado somente pelo amor e não pelo temor, é impossível alcançar tal nível sem primeiro adquirir temor superior, como é sabido pelos iniciados, pelos inteligentes. Ou seja, para chegar nesse nível, alguém que acumule, seja tanto filho como servo, etc., ou seja, que ele mesmo dentro das características de filho, ele possui, não deixa de ter as características de servo, então, aparentemente, poderias pensar, então basta que ele seja filho. Aquele filho que também tem um pouco de servo, mas ele diz que esse é um nível muito elevado e não dá para se chegar nesse nível antes de ser precedido pelo nível no qual ele atua como servo. Ou seja, que em primeiro lugar é necessário desenvolver e cultivar o temor a Deus. E na realidade, para se chegar nesse nível, ele fala que é um temor sublime, muito elevado, irá e lá. Enquanto a pessoa não chegou a esse temor sublime de Deus, essa reverência, então ele ainda não pode pretender servir a Deus, entre aspas, só com amor, mas ele tem que procurar servir a Deus imbuído de subordinação, temor e reverência em primeiro lugar.